A paz do Senhor, turma. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma passagem bíblica. Hoje eu quero compartilhar com vocês, no nome do Senhor Jesus, um texto bíblico que se encontra lá no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, o capítulo 7, o versículo 8 ao versículo 10. Nós vamos meditar num contexto bíblico, histórico, uma passagem interessante que aconteceu no tempo do profeta Eliseu, o sucessor de Elias. O capítulo 7 de 2 Reis e o versículo 8 diz assim: Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Uma passagem da palavra de Deus que aconteceu na época do profeta Eliseu. O texto bíblico que havia um rei chamado Ben-Hadad, que era da Síria. Era um rei que tinha um exército militar muito grande. E o texto bíblico diz que ele cercou Samaria. E por causa deste cerco, diz que se agravou muito a fome na cidade. O recurso que havia na cidade se esgotou. Não havia mais o que comer. Não havia mais o que se beber dentro da cidade. As construções da cidade da época tinha muros, e as pessoas, quando havia um rei que cercasse a cidade, o que acontecia? A população da cidade não podia sair nem ao campo para buscar o que comer e nem o que se beber. E o texto bíblico diz que essa situação com o cerco do rei da Síria se agravou de tal maneira que um belo dia o rei de Samaria estava passeando em cima dos muros da cidade, junto às sentinelas. De repente uma mulher grita ao rei: Salva, rei, meu senhor. E ele disse: Mas eu não sou Deus, como é que eu posso te salvar? Se Deus não te acude, não te acode, como eu poderei te acudir? Acaso eu sou rei? Mas ele se interessou em querer saber o que estava acontecendo com a mulher. Ela disse assim: Olha, eu combinei com esta minha amiga ontem de nós nos alimentarmos do seu filho, do meu filho primeiro, e nós fizemos isso. Nós matamos o meu filho, nós nos alimentamos dele, e nesse segundo dia era para nós matarmos o dela para nos alimentarmos. Mas ela o escondeu. E agora está dizendo que nós não temos o que comer porque ela não tem filho nenhum. A Bíblia diz que o rei rasgou as suas roupas de tal maneira que
assustado com aquilo, ele disse assim: isso não é outra coisa, senão culpa do profeta Eliseu. E o texto bíblico diz que o rei da Samaria, o rei de Samaria, foi até onde Eliseu estava, com o intuito de tirar a vida de Eliseu, como se Eliseu fosse o culpado do cerco de Samaria. Chegando até onde Eliseu estava, o texto bíblico diz que Eliseu profetizou que aquela situação iria ter um fim, iria acabar. A partir do versículo 1 do capítulo 7, o Eliseu escreve assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Veja bem que Eliseu, quando o rei foi até Eliseu, Eliseu disse: amanhã por esse horário as coisas vão mudar, haverá fartura, haverá comida barata, haverá comida de graça para a população. Mas o oficial que estava do lado do rei não acreditou. Eliseu disse: olha, você vai ver com os seus próprios olhos, mas você não vai poder participar. Você não comerá nada de tudo, da bênção que Deus vai derramar sobre a cidade. A cidade estava cercada. A fome estava extrema. Mães comendo seus filhos. Humanamente falando, era impossível um milagre acontecer. Mas a palavra de Deus, através do homem de Deus, sempre se cumpriu. E o texto bíblico diz que na porta da cidade de Samaria havia ali 4 homens leprosos que estavam destinados à morte, excluídos da cidade, pulados de fora das portas, sem poder ter acesso à sua família, à população da cidade de Samaria. E eles estavam ali esperando a morte chegar. E o texto bíblico diz que um deles disse para os outros: não tem por que nós continuarmos aqui. Não tem porque nós estamos condenados à morte. Não há motivo para estarmos aqui. Vamos até Arraial dos Sírios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se não nos matar, tão somente morreremos, porque nós já estamos condenados à morte. E o texto bíblico diz que eles foram até ao acampamento dos sírios. E aí Deus entrou em ação com um milagre extraordinário. Diz o texto bíblico que quando eles se dirigiram para o acampamento, que Deus, através dos seus passos, fez um grande barulho, a ponto que chegou ao acampamento dos sírios. E eles começaram a ouvir um grande barulho. Ele disse: olha, isso não é outra coisa, senão o rei de Samaria que entrou em acordo com os egípcios para virem sobre nós. E eles estão vindo com um grande exército para nos atacar. E o texto bíblico que amedrontados, com medo, eles fugiram do acampamento, deixando armas, comida, vestes, ouro, prata, tudo para trás, animais. Quando os 4 leprosos chegaram ao acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram a prata, o ouro, vestes e esconderam.
voltaram novamente para uma outra tenda e comeram o que encontraram. Pegaram mais prata e mais ouros, até que um disse ao outro: olha, o que nós estamos fazendo não é certo. O que nós estamos fazendo não é correto. Hoje é dia de boas notícias. E nós não podemos nos calar. Temos que falar do que está acontecendo. Vamos até o palácio do rei e vamos contar para ele o que está acontecendo. O texto bíblico diz que esses 4 homens voltaram para Samaria, diante do portão de Samaria, e começaram a gritar, até que alguém veio os atender. Ele disse: olha, nós estivemos no acampamento dos sírios e não há ninguém, a não ser comida, ouro, prata e vestes. O rei de Samaria disse que isso pode ser uma armadilha do rei da Síria. Isso pode ser uma armadilha. Vamos enviar alguém na frente. O texto bíblico diz que o rei de Samaria enviou uma caravana à frente. Chegando lá, não encontrou realmente ninguém. O acampamento todo estava abandonado. Foram atrás dos sírios e viram que eles fugiram apressadamente para o seu país, deixando para trás armas e tudo mais. Aquela comitiva que foi até o arraial dos sírios voltou até Samaria. O texto bíblico diz claramente isso. Chegando em Samaria, eles comunicaram ao povo que havia fartura, que os sírios realmente tinham fugido de medo. E os portões da cidade foram abertos. O oficial que estava do lado do rei, neste momento estava na entrada e na saída da porta de Samaria. E a multidão o atropelou na saída dos portões da cidade. E ele morreu atropelado pela multidão, que faminta por causa do cerco, saiu correndo até o acampamento para encontrar comida. O texto bíblico deixa claro que esse homem viu a bênção do Senhor, mas não pôde provar da bênção do Senhor proferida pelo profeta Eliseu, porque tão somente duvidou da mensagem de Deus. O texto bíblico dos 4 profetas, dos 4 leprosos, se encontra no versículo 3 do capítulo 7, que diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficarem aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, dos sírios, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não, se nos matarem, morreremos. E o versículo 5 diz: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Os 4 leprosos, que estavam condenados à morte, foram usados poderosamente na mão de Deus, de maneira que toda a cidade foi liberta pelo poder sobrenatural de Deus. E este homem que duvidou da mensagem do profeta Eliseu não pôde provar da bênção de Deus proferida através do profeta Eliseu. O texto bíblico mostra mais uma vez que o nosso Deus é um Deus tremendo. E quando quer operar, ele opera de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. Mais uma vez, o texto bíblico nos revela que Deus quer abençoar o seu povo, quer abençoar as pessoas, quer libertar as pessoas das suas mazelas, dos seus males, quer dar uma solução para as necessidades. Aqui no caso era uma necessidade de fome, a ponto de mãe estarem comendo seus próprios filhos.
Deus quer libertar o seu povo, quer libertar a nação, quer libertar a cidade das suas mazelas, das suas necessidades espirituais. Mas para isso nós precisamos crer na mensagem da palavra de Deus. O oficial que estava do lado do rei de Samaria não pôde desfrutar das bênçãos da palavra de Deus, porque tão somente não acreditou. Ele chegou a ponto de dizer o seguinte: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Esta é uma mensagem clara de que a bênção de Deus é para aqueles que creem nela, é para aqueles que têm confiança na promessa de Deus, na veracidade da palavra de Deus. O profeta Eliseu profetizou, dizendo: olha, amanhã haverá fartura, amanhã haverá comida de sobra, amanhã haverá comida barata. Mas o oficial não acreditou. E por isso ele não pôde provar da bênção de Deus proferida pelo profeta Eliseu. Mais uma vez, a palavra de Deus deixa claro que a bênção de Deus é para aqueles que creem nela, que as bênçãos de Deus é para aqueles que o buscam, que a bênção, que as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que se aproximam de Deus e creem nas suas promessas. Todo o povo da cidade foram libertos, porque Eliseu profetizou, e a bênção de Deus veio sobre a cidade. E Deus poderosamente usou os 4 leprosos para que toda a cidade fosse liberta. Sem armas, sem mortes, sem derramamento de sangue, sem batalha, a cidade foi liberta do cerco do rei da Síria, por aqueles 4 homens que estavam condenados à morte. Deus sobrenaturalmente usou aqueles 4 homens condenados à morte para libertar a cidade de Samaria, para que a bênção dele fosse derramada sobre a cidade e a fome fosse extinguida da cidade por causa do cerco do rei da Síria. Quero deixar essa palavra para você, para todos que estão ouvindo este vídeo neste momento. Creia nas promessas de Deus. Creia na palavra de Deus, que você desfrutará de bênçãos de Deus para a sua vida. Todas as promessas de Deus que estão contidas na sua palavra, se tão somente você crer, não duvidar, Deus abençoará a sua vida de maneira sobrenatural, a ponto que todas as suas adversidades serão resolvidas. Você será liberto de todas as suas adversidades. Então, somente se você crer, não duvidando da mensagem, da palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente. Que o Espírito Santo de Deus faça brotar uma fé viva em seu coração, para que você creia na mensagem da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja com você neste dia, em nome de Jesus.